Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo de histologia e durante esta semana você estará aprendendo mais sobre o tecido epitelial. Pegue a sua apostila 4, capítulo 1, página 8 e fique atento à explicação. Tecidos epiteliais. Interagir com o ambiente é necessário aos seres vivos, embora seja também perigoso, pois os deixa expostos a agentes lesivos da natureza física, química e biológica, ou seja, agentes que podem causar alguma lesão no organismo desses seres vivos. Muitos animais exibem escudos que os protegem, mas não impedem as trocas de substâncias com o ambiente, como nós observamos nas imagens aqui. Os tecidos epiteliais ou epitélios, eles estão diretamente envolvidos nessa interação, nessa relação entre o ser vivo e o ambiente, né? E na manutenção do ambiente interno, né? Da proteção interna também dos órgãos. Quanto à função, os tecidos epiteliais, eles são classificados em epitélios de revestimento e epitélios glandulares. São as glândulas. O exoesqueleto dos artrópodes, como está representado ali na figura A, né, um inseto, no caso ali é um besouro, também dos siris, caranguejos, lagostas, e as conchas dos moluscos, como está representado na letra B, que são os caramujos, caracóis, enfim, mexilhões, ostras, são secretados por células do epitélio desses animais. Então, o epitélio quer dizer do tecido epitelial desses animais. Os epitélios de revestimento relacionam-se com a proteção contra agentes físicos, químicos e infecciosos. Se relacionam com a absorção de nutrientes, então no tubo digestório. Então tem células ali que têm características especiais para a absorção dos nutrientes no intestino delgado ou na epiderme, na própria pele, né? Camada superficial da pele de um animal. As trocas gasosas com o ambiente, na epiderme também. Alguns animais respiram pela pele, fazem respiração cutânea, nas brânquias ou nos pulmões. E também a manutenção da temperatura corporal, o controle da temperatura corporal. Os epitélios, eles apresentam uniformidade de tipos celulares. Eles têm pouco material entre as células são justapostas, são muito aderidas, ligadas entre si, até mesmo pelas funções que os epitélios desempenham de proteção e de revestimento. Os epitélios são avasculares, isto é, não recebem vasos sanguíneos. Suas células recebem gás, oxigênio e nutrientes dos tecidos conjuntivos subjacentes. Então, todo tecido epitelial, ele tem logo abaixo uma camada de tecido conjuntivo, que é responsável na sua nutrição, na sua oxigenação. Os epitélios de revestimento são classificados quanto à forma das células e quanto ao número de camadas celulares. Quanto à forma das células, eles podem ser pavimentosos, quer dizer, as células são achatadas, eles podem ser cúbicos, quando as células têm a forma de cubos, e prismáticos, ou colunares, que são células alongadas. Quanto ao número de camadas, os epitélios podem ser simples, quando é uma camada só, estratificados, várias camadas de células, e pseudoestratificados. Pseudo e falso, então parece que são várias camadas de células, mas é apenas uma camada com aparência de várias. Tudo bem? Epitélios de revestimento. Vamos aqui a alguns exemplos de epitélios de revestimento. Endotélio é o epitélio pavimentoso simples que reveste internamente os vasos sanguíneos. A parede dos capilares, né, daqueles vasos bem fininhos, formada apenas por endotélio.
Os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são revestidos por epitélio pavimentoso simples. Por quê? Porque eles permitem, assim, a ocorrência das trocas gasosas. Epitélio da mucosa intestinal. É o epitélio de absorção formado por uma camada de células prismáticas que tem microvilosidades. Microvilosidades são dobras da membrana que servem para aumentar a área de absorção dos nutrientes. Epitélio mucociliar é um epitélio pseudoestratificado ciliado que recobre internamente as vias aéreas, sendo formado por uma única camada de células. E a epiderme é o epitélio pavimentoso estratificado que faz parte da pele. Aqui nós temos uma ilustração dos tipos de epitélios de revestimento no corpo humano, ok? Então, nós temos ali o primeiro tipo, o cuboidal simples, então células cuboides, né? Uma camada só, que existem, que formam os túbulos dos néfrons. Néfrons são estruturas que estão nos rins e na glândula tireoide. O segundo exemplo, o pavimentoso simples ou uniestratificado, que reveste os alvéolos pulmonares. O terceiro exemplo, colunar simples ou prismático, que compõe o revestimento interno de todo o intestino. E o último exemplo, pavimentoso estratificado, que é representado pela epiderme, a camada mais superficial da pele. Epitélios glandulares. Em determinados locais, os epitélios formam órgãos denominados glândulas, especializados na produção e na secreção de substâncias úteis ao organismo, denominadas secreções. As glândulas são classificadas quanto à forma de secretar, em exócrinas, endócrinas e mistas ou anfícrinas. Glândulas exócrinas ou de secreção externa são as glândulas que lançam as secreções por meio de um ducto na superfície do corpo ou na cavidade interna de certos órgãos, como a boca, o estômago e as vias aéreas. São exemplos o fígado, as glândulas sudoríparas, sebáceas, lacrimais, salivares e mamárias. Glândulas endócrinas ou de secreção interna. São glândulas que não têm ducto secretor e lançam as secreções denominadas hormônios diretamente na corrente sanguínea, como a hipófise, a glândula tireoide e a glândula suprarrenal. Glândulas mistas ou anfícrinas são as que produzem hormônios e secreções exócrinas. O pâncreas é um exemplo. Ele secreta o suco pancreático, que é uma secreção exócrina, e os hormônios, a insulina, o glucagon e a somatostatina, que são secreções endócrinas. A pele dos vertebrados é formada pela epiderme, que é constituída por várias camadas de células, sendo as superficiais geralmente mortas, impregnadas de queratina, que é uma proteína insolúvel e resistente. À medida que as células dessa camada superficial, essa camada córnea, envelhecem e acumulam queratina, vão surgindo novas células na camada basal, as quais substituem as que morrem e se desprendem da superfície do corpo. A epiderme, ela contém melanócitos, que são células que produzem a melanina. A melanina é uma substância que vai determinar a cor da pele. Outra camada da pele dos vertebrados é a derme, né? A derme, ela está abaixo da epiderme. É uma camada subjacente de tecido conjuntivo, ricamente vascularizada. Sob a derme, encontra-se uma tela subcutânea, chamada de hipoderme, que é rica em tecido adiposo, cujas células armazenam gordura. Constitui uma reserva energética e funciona como um isolante térmico. A pele é constituída por 3 camadas: a hipoderme em profundidade, a derme e, por fim, a epiderme à superfície. Cada camada desempenha um papel essencial. A derme, ricamente vascularizada e inervada, é a camada de apoio e de suporte da pele.
É composta por fibroblastos, células responsáveis pela síntese das fibras essenciais que conferem elasticidade e flexibilidade à pele. A derme está também implicada nas reações imunitárias através da presença dos mastócitos. Por cima da derme, que serve de apoio, temos a epiderme. É constituída por sucessivas camadas de células, os queratinócitos. Estes últimos deslocam-se para a superfície, transformando-se em corneócitos, que formam a camada córnea, barreira física de proteção. Compara-se frequentemente a camada córnea a um muro, onde os tijolos são os corneócitos, fixos pelo cimento lipídico, o cimento intercelular. É no centro da epiderme, em profundidade, que se encontram os melanócitos, células envolvidas na síntese da melanina, pigmento responsável. E chegamos ao final de mais uma videoaula de biologia. Espero que tenham compreendido o conteúdo que nós estudamos esta semana. Façam as atividades propostas no material de apoio, respondam com atenção a pergunta do fórum desta semana e participem da nossa sala de aula virtual. Espero por vocês lá. Deus os abençoe. Boa semana a todos. Até mais.